Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este, o de número 232. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, para os ouvintes que estão nos ouvindo pela primeira vez, é fácil distinguir os dois. O que tem voz de taquara rachada sou eu, o que tem voz de locutor é o Tarcísio. Nem tanto. Agora, de qualquer forma, se você está ouvindo o programa pela primeira vez, saiba que esse programa se destina, número 1, a tirar dúvidas de informática, principalmente para usuários iniciantes. Número 2, a responder, ou pelo menos encaminhar as respostas enviadas por outros ouvintes, porque muitas vezes nós não sabemos a resposta, lançamos o problema ao ar e sempre tem alguém que passou por um problema similar, ou alguém que entende de informática muito mais que a gente e dá a resposta correta. E a terceira finalidade é divulgar dicas interessantes sobre programas que rodam, fazem coisas interessantes, sobre sites de internet que são bonitos ou interessantes ou têm coisas úteis. De qualquer forma, é uma espécie de fórum via rádio a respeito de informática e para usuários. E é um programa, digamos assim, que a gente tenta ajudar o público em geral. Se você tiver alguma dúvida ou se encaixar num desses três casos, por favor, nos mande um e-mail. O endereço, né, Pierluigi, do e-mail, você já deve saber, mas em todo caso, anote aí, é info@redeeldorado.com.br. E um detalhe que a gente pede a todos vocês ouvintes que nos encaminharem e-mail através desse endereço ou para esse endereço, coloque no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Claro que você deve ou pode colocar do jeito que você quiser o assunto propriamente dito, dúvidas sobre isso. Mas deixe sempre o Plug Eldorado como sendo uma senha para demonstrar que você não é... Exatamente, faz assim, vamos tentar padronizar, escreve Plug Eldorado, aí dá um tracinho e aí põe dúvida sobre não sei o que, ou dica não sei sobre não sei o que lá, enfim. É uma forma da gente identificar rapidamente o seu e-mail como um e-mail válido, um e-mail de um ouvinte. A proporção é de 20 para 1, viu, Tarcísio? 20 para 1, você fez esse levantamento. Esse levantamento, 20 spam para cada dúvida de ouvinte. Então você imagina, quer dizer, a quantidade de e-mails que a gente recebe aqui, de vocês, ouvintes, multiplique isso por 20, é a quantidade total de e-mails que a gente recebe. Quer dizer, é para deixar qualquer um louco, maluco, na hora que abre a caixa postal de tanto e-mail que tem lá. Por esse motivo... a gente faz uma espécie de pré-triagem antes de ficar abrindo todos os e-mails e ver qual é o conteúdo de cada um deles. A gente dá uma olhadinha no campo assunto. Se não tiver lá Plug Eldorado, a gente nem abre. A gente já considera como um spam e joga fora. Tarcísio, vamos começar o programa com uma dica muito, muito interessante de um ouvinte nosso tradicional. Fazia tempo que ele me escreveu, Antônio Tessitori. Antônio Tessitori. Antônio Tessitori diz o seguinte... eu estou mandando esse e-mail para esclarecer um ponto que eu acho muito importante. Vocês têm o hábito de dizer, quando falam sobre segurança dos computadores, enfatizam a importância dos 3 mosqueteiros, que seria o antivírus, o firewall e o antitroianos. Ele diz, eu concordo plenamente com essa posição. Antes de continuar, Tarcísio, rapidamente para o ouvinte que não tem muita familiaridade. Antivírus, antitroiano e firewall. Olha, vírus, o que é um vírus? O vírus, ele é um software, né? Quer dizer, na realidade é um aplicativo, é um programinha normalmente mal intencionado, um programinha que se instala no seu computador sem que você tome conhecimento. E tenta se reproduzir. Basicamente essa é a característica do vírus. Hoje em dia, por exemplo, você deve tomar muito cuidado com os vírus que são transmitidos através de pendrives. Antigamente eram os disquetes, eram os infeccionados, né? Vírus pela internet é um pouco mais difícil de chegar. Normalmente pela internet chega outro tipo de software ou de aplicativo ou programinha mal intencionado, que a turma chama por aí de malware, que são os troianos. Os troianos têm sido normalmente muito mais veiculados via internet do que os próprios vírus. Os vírus... infelizmente viraram uma febre
de infecção no caso dos pendrives, né, Pierluigi? Você mas, mesmo acho que já passou há pouco passei. tempo por um problema desse. Deixa eu explicar para os ouvintes. Eu faço muitas palestras pelo Brasil inteiro. E apesar do meu notebook ser bem levinho, é quase uma agenda, pouco mais que uma agenda, é muito mais cômodo andar com pendrive, né, com a apresentação em pendrive. Então eu coloco no computador da escola ou da entidade onde vou fazer a palestra. E é impressionante porque esses computadores geralmente estão infeccionados. É lógico, um computador que é utilizado por muitas pessoas, por alunos que sabe-se lá por que sites eles andam navegando quando não estão sob controle. Exatamente. Tem infecção. Então, na realidade, o meu pendrive vira e mexe e volta com um ou mais vírus lá dentro. Agora, o que o vírus faz? Ele simplesmente tenta se reproduzir, ou seja, ele se instala no computador de maneira que o próximo trouxa que colocar um pendrive lá também vai ser infeccionado e vai espalhar a infecção. Exato. Qual é a finalidade depois, do vírus? A finalidade exatamente. do vírus é simplesmente, dito em bom português, sacanear. Ele não leva nenhuma vantagem para o criador do vírus. Ele simplesmente faz alguma maldade. É o cara que fica, por exemplo, quebrando o orelhão do telefone público. É o cara que destrói por destruir. Destrói por destruir. Então, o vírus... pela satisfação de saber que tem coisas que estão sendo detonadas mundo afora pelo programinha que o espertalhão desenvolveu, chamado vírus. Né? Vírus. Agora, o Tarcísio está falando pela internet, em vez de você pegar vírus, o que você mais pega são troianos. O que vem... Na realidade, o nome é inadequado, porque não são troianos, são gregos. São gregos. Porque é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia foi construído pelos gregos, não pelos troianos. O que é? É um software, um aparente, muitas vezes na forma de um presente, por isso que é cavalo de Troia, quer dizer, venha, pega, instala esse programa que ele é muito bonito, ele faz isso, faz aquilo. E entra no teu computador, entra um programa que aí sim tem como finalidade obter alguma vantagem até em dinheiro, ou seja, roubar tua senha no banco, ou muitas vezes até a maldade não é tão grande, é simplesmente instalar no teu computador alguma coisa que faz uma propaganda permanente de alguma coisa que você não quer. Aquelas que ficam te enchendo e você não consegue se livrar delas, você fecha a janela, volta e meia, aí depois ela volta, aí você tenta remover o software mal intencionado, o malware que fez isso. Agora, não consegue, ele volta, parece agora, chiclete, né? Gruda. Agora, existem programas antivírus que são ao mesmo tempo antivírus e antitroianos, quer dizer, programas que fazem as duas coisas. Alguns deles não, alguns são especializados só em vírus e outros só em troianos, porque o que faz o programa funcionar não é o programa em si. O programa é um programa que varre o computador. O que faz funcionar é a lista de suspeitos. Ou seja, você tem que entrar na internet e atualizar a chamada lista dos suspeitos, de maneira que ele possa reconhecer quem é vírus, quem é troiano. Agora, independentemente disso, o teu firewall. Tarcísio, o que é o firewall? Explica para os nossos ouvintes. O firewall é uma espécie de porteiro eletrônico, ou seja, é um programa que fica literalmente tomando conta das portas do seu computador. Como assim? Meu computador tem portas? Eu já sabia que ele tinha Windows, né? Janelas, mas portas... Não, as portas são as portas de comunicação, né? Como nome exterior. Exatamente, é um nome que se dá a um dispositivo eletrônico, na realidade, de entrada e saída de dados, que, por uma questão aí até de analogia, foram chamados de portas. Então, se você vai se comunicar com a internet, tem uma porta de comunicação para isso. Se o seu computador se comunica com outro computador através de uma rede, tem uma porta de comunicação também para isso. Quer comunicar com a impressora, tem uma porta para a impressora, tem uma porta para o mouse, assim por diante. Para cada periférico tem que ter uma porta com a qual o computador, pela qual o computador estabeleça a sua comunicação. Pois bem, o firewall, ele fica vigiando essas portas. E ele tem, além dessa tarefa de vigiar, ele tem uma espécie de grande caderno de anotações, vamos dizer, o firewall, onde ele tem ali a lista dos que podem entrar ou sair e dos que não podem entrar ou sair. Ou melhor, ele tem a lista dos que podem. Os que não podem, também. Tem aqueles que você manda barrar. Pois bem, e cada tentativa de comunicação, ele verifica. Se por acaso tiver na lista de convidados, entre aspas, né, fazendo a analogia de um porteiro na entrada de uma festa, na qual só vão entrar convidados, ele tem a lista de convidados. Se um programa
está na lista de convidados, ele deixa entrar e não vai te atormentar por causa disso. Você não vai tomar nem conhecimento que um determinado programa entrou ou saiu, enfim, os dados enviados por um programa entraram ou saíram. Agora, se por acaso tiver na lista negra, aí ele barra mesmo. Barra, não deixa entrar. Sem perguntar nada. E também sem perguntar nada. Você também não vai ter nenhum conhecimento. Mas de repente chega lá um estranho, um programa que nunca tentou fazer comunicação com o seu computador através de uma determinada porta. Aí o firewall, ele barra aquele indivíduo por via das dúvidas e manda uma mensagem para você dizendo, olha, tal software ou tal site tentou acessar seu computador assim, assim, assado. Deixo. Aí você dá uma olhada. Se você não souber quem é melhor não deixar. Tá? E ver o que acontece. De repente, algum processo que você próprio iniciou precisava de uma conexão com a internet e você, por barrar essa conexão, interrompeu o processo. Aí você vai perceber, puxa vida, mas aquele processo que eu comecei foi interrompido, então acho que era para deixar. Aí você reinicia esse processo e aí na próxima vez você deixa. Agora, se você perceber que é um processo malicioso mesmo, que é uma coisa que você não disparou, aí você diz, não deixa ele entrar e mais, ponha na lista negra. Ou seja, lembre-se da minha resposta. Basicamente, toda vez que aparece uma novidade, ele diz, essa é uma novidade, deixa eu passar ou não. Veja bem, esse passar é ou na entrada ou na saída, inclusive. Exatamente. Quer dizer, ele tem alguém tentando sair ou alguém tentando entrar. Sim ou não? Deixa eu passar, sim ou não? Aí você respondeu sim ou não, e a outra opção é, lembre-se da resposta. Porque se você falar sim, ele é automaticamente anexado à lista de convidados. Se você falar não, ele é automaticamente anexado à lista negra, portanto ele não vai poder passar. Por exemplo, você precisa ler arquivos PDF, para isso precisa de um Acrobat Reader. Aí você instala o Acrobat Reader. Depois de um mês, aparece lá uma mensagem do firewall dizendo, olha, o Acrobat Reader está tentando acessar lá porque tem uma atualização. Deixa ou não deixa? Aí você fala sim. E lembre-se, porque vai daí para frente e todas as atualizações vão ser feitas sem que... Automaticamente, sem que o firewall fique te perguntando toda hora, né? Agora, esses são os três mosqueteiros. O antivírus, o antitroianos, que como já vimos, tem algum software que faz as duas coisas ao mesmo tempo, e o famoso firewall, que aliás nas versões mais recentes de Windows tem o próprio firewall do Windows. Exato, né? Exato. Agora, diz aqui o Antônio Tessitori o seguinte, ele foi ver o tal antitroiano. Antitroiano nós sempre aconselhamos ao longo dos programas dois, o Spybot Search and Destroy e o Adaware. Eu no meu micro estou usando constantemente o Adaware. O Tarcísio gostava muito do Search and Destroy. Eu acho bonito. Acho bonito, né? Spybot Search and Destroy, agora, uma coisa assim. Já tem uma diferença... Remete a Arnold Schwarzenegger, né? Uma coisa assim bem... Agora, já tem uma diferença entre os dois. O Adaware, o que se atualiza, portanto, o que vai buscar a lista de suspeitos, só funciona do Windows XP para frente. Uhum. Agora, o Spybot não, ele funciona até com o Windows 98. Exato. Tem essa diferença. Mas o Antônio Tessitori achou mais uma diferença. Fala aí, Tarcísio. O Adaware, ele tem uma versão gratuita, que normalmente é a versão que a gente tem recomendado, e uma versão Pro, né, a Pro Edition, a profissional. Paga, profissional. Plus and Pro Edition. E essa é paga, tá? Aí, normalmente, se você baixa a versão freeware, né, a versão gratuita, tem um inconveniente nessa história. Ele tem somente a capacidade de detectar os troianos, né, quer dizer, esses cavalos de Troia, se eles se instalarem na sua máquina. Ou seja, só se você já foi infeccionado é que ele, na hora de escanear a máquina, exatamente, ele detecta que tem alguém e, obviamente, pode eliminá-lo. Pode eliminá-lo, mas aí você já foi infectado. Enquanto que o Spybot, não, ele tem uma espécie de escudo, mesmo na versão gratuita do Spybot, ele tem uma versão escudo que fica detectando qualquer tentativa de invasão e qualquer tentativa de alteração nos registros do Windows. É uma espécie de firewall especializado, né? Exato. Então, é claro que se você preferir deixar o processo muito mais automatizado, e o Antônio Tessitori pede para a gente até um comentário a esse respeito, o comentário é esse. Se você preferir ter um processo mais atualizado, não há dúvida que o Spybot é mais adequado, porque ele já faz tudo automaticamente
E já sem a impede- interferência do usuário diretamente. Ou seja, ele é mais profilático. Inclusive, o Adaware, ele na sua versão gratuita, para quem usa o Adaware, precisa também atualizá-lo, né, frequentemente, e essa atualização na versão gratuita é manual, ela não é automática, então você tem que abrir o Adaware, tem que mandar atualizar, ele baixa lá uma lista de novos suspeitos, né, acrescenta aos suspeitos já existentes uma nova lista, e aí você tem que mandar ele escanear a sua máquina, buscando eventuais arquivos ou alterações de registros que tenham sido feitas por programas maliciosos. Agora, aqui o Rubens Pereira, ele pergunta, eu gostaria de saber passo a passo como usar o tal Adaware. Justamente está dentro desse assunto. O Tarcísio falou agora, você tem que mandar escanear a máquina. Na realidade, você tem, na versão gratuita do Adaware, você tem duas possibilidades. Existe uma terceira, mas só na versão paga, que é fazer o escaneamento inteligente ou o escaneamento completo. Uhum. O que é o escaneamento inteligente? É um escaneamento, ele vai escanear aqueles arquivos que normalmente são infectados pelos troianos. Quer dizer, os mais frequentemente infectados. E o escaneamento completo vai escanear tudo, vai simplesmente. Só para vocês terem uma noção do que se está falando, fazendo uma analogia, o vírus, ou um programa de infecção normalmente, como um Adaware, que é um programinha, ele precisa criar um arquivo que seja executável, não precisa ser necessariamente um exe, só porque os exe são executáveis, mas há vários outros processos que são executáveis no Windows. Por exemplo, um salvador de telas é um programa. Qualquer .scr pode conter um vírus, Então, ou pode conter um troiano. a extensão SCR é referente a salva-telas, a esses poupa-telas, né? E ela pode conter um programa, ela é um programa e pode conter um vírus. E, enfim, existem alguns arquivos mais propícios, né, para você ter vírus, outros não. Por exemplo, se você pegar um arquivo de texto puro, um TXT... Ou um JPG, uma figura. Assim. Não, JPG pode ter também. É verdade, pode ter. Agora eu lembro. JPG pode ter, pode estar lá meio camuflado, embutido um vírus no JPG. Mas um TXT, um arquivo gerado por um bloco de notas, esse não tem possibilidade de ter um vírus, né? Mesmo que o código fonte de um vírus, o código fonte de um programa correspondente a um vírus tenha sido digitado num bloco de notas e até esse código seja reconhecido como um programa antivírus, como se fosse um vírus, na realidade é um alarme falso, porque um arquivo de texto puro não tem a capacidade de fazer coisa alguma com o seu computador, porque ele não é um programa, ele não se executa, ele não dá ordens, não executa instruções no computador, é apenas um texto, né? Então, num escaneamento inteligente, normalmente o que se faz é pular esse tipo de arquivo que é inócuo, que é realmente um arquivo inofensivo, tipo um arquivo de texto puro, ou coisas parecidas. De maneira a tornar esse escaneamento, obviamente, muito mais rápido do que o completo. Vai pulando um monte de arquivos que não interessam. Agora, um é rápido e o outro é completo, e obviamente o completo é mais seguro. Só que o completo é coisa assim. Se você tem um HD mais ou menos parrudo, é capaz de demorar 2, 3 horas. Às vezes mais, viu, Pedro? Eu já deixei computador assim meio lotado, com HD grande e relativamente lotado, né? A noite inteira. Demorou horas, né, para escanear tudo. Então, você precisa ter um tempo razoável aí disponível para o seu computador ficar ocioso enquanto ele fica escaneando. Se bem que ele não precisa ficar necessariamente ocioso, né? Você pode até executar outras tarefas enquanto ele efetua o escaneamento em pano de fundo. Só que são tarefas assim meio... nada de muito empenhativo, né? Por exemplo, você pode digitar um texto no Word enquanto você está escaneando o computador. Agora, um joguinho, por exemplo, você corre o risco de vê-lo interrompido aos soluços, né? Agora, o tutorial, você chegou a fazer um tutorial do Adaware, de como instalar? De como instalar, mas não de como usar, né? De como usar, se não me engano. Mas como usar, viu, basicamente, são duas funcionalidades que você tem que saber. A primeira é, ao abrir o Adaware, você procurar lá qual é o ponto em que você pode fazer a atualização. Esse é o primeiro passo, o update. Ou seja, você deve estar conectado à internet, update, ele vai lá no site, carrega
a coisa. E a outra funcionalidade... A outra funcionalidade é essa, é procurar o recurso que permite fazer o escaneamento. E sempre faça nessa ordem. Primeiro faça o update, claro, para você ter certeza que você está com a última lista mais atualizada possível dos spywares que tem por aí, tá? E depois que você fez o update, aí você faz o escaneamento da sua máquina. E eu queria aproveitar para perguntar para o José Roberto Lopes, de Santana, de São Paulo, que diz: desculpem-me, professores, mandei um e-mail e esqueci de assinar. Tá, e a gente esqueceu de pegar... ele disse que esqueceu de assinar José Lopes. Agora a gente não sabe qual é o e-mail do José Lopes, porque... agora só chegou a assinatura, tá certo. Tá certo, então manda de novo o e-mail e a assinatura para a gente ver se consegue resolver o problema. Temos mais a Célia Georgiagopoulos. Adivinha qual é a nacionalidade, a origem dela? Deve ser chinesa, né? Georgiagopoulos. É claro que é grega, né? É grega, né? Tá certo. Aliás, eu estava com um amigo hoje, ele me mostrou um livro que ele estava lendo, que estava escrito tudo em grego. Alfabeto grego e tudo. Tudo, sim, eu olhei lá, aí virei para ele assim, bem sério, e falei: nossa, para mim isso é grego. Ele começou a rir, não sei porquê. Bom, tem o famoso cara que dizia que eu falo qualquer idioma menos grego. Aí o cara virou e falou: então você fala francês? Falando: não, francês para mim é grego. Tá certo. Gostaria de saber os horários do programa de informática dessa emissora. Bom, se é que este programa que você está ouvindo agora possa ser chamado de um programa de informática, é um programa sobre assuntos gerais, incluindo informática também, né? Mas os horários, normalmente, assim, os horários normais são... Ele tem a sua estreia no sábado, às 14h, né? E depois tem outros repetecos por aí. Mas aí eu acho que o melhor jeito é você fazer o seguinte: entre em www.territorioeldorado.com.br, que é o site da Rádio Eldorado, tá? O site específico da rádio, é o Território Eldorado, como o próprio nome já diz. E lá você vai encontrar todas as referências, os detalhes. É porque normalmente os horários, deixa eu explicar, tem alguns horários que são mais ou menos imutáveis. Por exemplo, domingo às 5 horas da manhã. Dificilmente vai ter alguma emergência, alguma coisa que nada impeça... acontece domingo às 2 da manhã. Às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã. Nada acontece. A não ser que invente uma Fórmula 1 em algum lugar do mundo onde a corrida é às 5 horas da manhã. Existe um outro horário que é na terça-feira às 2 da madrugada, também dificilmente. E na sexta-feira às 3 da madrugada, aí também. Acho que é quinta-feira, desculpe, às 3 da madrugada. Agora, no fim de semana, normalmente sábado às 2 da tarde, com uma reprise às 9 da noite do domingo. Porém, aí nós temos as eventuais interferências do futebol, né? Exatamente. Então, é melhor ficar ligado no www.territorioeldorado.com.br, que lá você vai ter sempre as informações devidamente atualizadas sobre o que acontece na Rádio Eldorado, né? E tanto a AM quanto a FM, nas duas. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu não entendi a dúvida do Rogério Palmieri, lá de Santo André. Ele diz o seguinte: eu envio uma dúvida que eu não consigo resolver. Trata-se do definir acesso e padrões do programa do Windows XP Pro. Pois sempre que defino, na próxima religada volta tudo ao original. Bom, eu acredito que essa definição de acessos e padrões do programa, ele esteja se referindo justamente àquela associação que o Windows faz com os aplicativos que servem para abrir determinados tipos de arquivo. Então, por exemplo, aquela famosa, uma mais simples, né, para os nossos ouvintes entenderem, é a associação que um arquivo que tem a extensão doc, né, doc, tem com o Word, que é um programa de processamento de texto da Microsoft. Então, quando existe essa associação, se você abre o Windows Explorer, né, que é o gerenciador de arquivos lá do Windows, acha um documento, um arquivo que tem essa extensão doc. O Windows já faz a associação, de modo que se você der um clique duplo nesse documento, ele automaticamente já abre o Microsoft Word, claro, deve estar instalado na tua máquina, e você já vai ter ali a visualização do documento que está no formato Word. E assim sucessivamente. Agora, se você quiser mudar essa associação, você clica com o botão direito em cima
Então, o arquivo já marcado, abre-se um menu flutuante e está abrir com. Aí quando você abrir com, você tá e aparece uma lista de aplicativos alternativos com os quais você pode decidir agora, abrir. Né? Para você fazer isso que o Pierluigi está dizendo, você faz isso, você pode abrir eventualmente até um arquivo com outro aplicativo ou querer associá-lo a um aplicativo diferente. Só que se você fizer isso e não tomar cuidado de mandar sempre abrir aquele tipo de arquivo com aquele aplicativo, você perde a associação. Você perde essa associação. Então tem lá uma casinha a ser assinalada que é abrir sempre com. Então eu não sei se é isso, viu, Rogério? Talvez falte marcar essa caixinha de verificação para que você abra sempre aquele aplicativo, ou melhor, aquele tipo de documento com aquele aplicativo. E agora vamos a um rapidíssimo intervalo, a gente volta já já. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Quantas vezes nos arrependemos de atualizar um software instalado no nosso computador? Muitas vezes a versão mais antiga é melhor ou se adapta mais às nossas necessidades do que a versão mais nova. Se você trocou de computador recentemente e quer obter uma versão antiga daquele aplicativo que não existe mais para download, pelo menos não existe no site do desenvolvedor, então apele para oldversion.com. Nesse site você encontrará mais de 2.000 versões de quase 200 aplicativos. Classificados por categoria, basta clicar no programa desejado, na página que se abre depois, escolha a versão e faça o download. Para ter acesso ao link para esse site, visite www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo de número 854. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. O nosso ouvinte, Roberto Bissolotti, nos repassa uma dica do Carlo Piergalini. Pelos sobrenomes, vocês já perceberam, Bissolotti, Piergalini, e dica essa lida por um Piazzi, que é justamente para curtir música italiana. É um site muito, muito interessante, porque além de você ter uma enorme quantidade de músicas italianas com os respectivos cantores, tem até Roberto Carlos lá cantando em italiano, você tem, na página onde a música é executada, do lado esquerdo, a letra em italiano e do lado direito, a tradução dessa letra. Ou seja, além de matar a saudade, você pode até ter uma aula de italiano. É muito, muito interessante, uma maneira muito agradável de se aprender um outro idioma. Um link direto para esse site maravilhoso do Pino Livre você encontra no www.intermatica.org, no Infodrop número 321. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Dourado. Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Plug Eldorado de número 232. E a gente estava aqui respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes, bem que a gente aproveitou aí uma dica dada pelo Antônio Tessitori sobre vírus, antitroianos, antivírus, programas que servem para proteger seu computador, e a gente acabou falando bastante a respeito disso no primeiro bloco. Mas para o segundo bloco, Pierluigi, o que a gente tem aí de interessante? Dúvidas e mais dicas ainda. É o programa número 232, diz aqui, prezados professores. Entrei no site Intermática, certo, que é o site www.intermatica.org, que é o site que nós prometemos que seria renovado. Está sendo, viu, em agosto, já estamos tá meio no final atrasado, de setembro, tudo bem. Muito atrasado o nosso cronograma, mas tá aí, já está no prelo, quer dizer, já está ali na boca da entrada dele para a internet. E diz aqui, baixei o conversor Jodix Free RM to MP3, ou seja, aquele que transforma os formatos de áudio de Real Player para MP3, o Converter, Jodix Free Converter.
Baixou no link do Moacir, seguiu todas as orientações, mas infelizmente não consigo converter os programas Plug Eldorado, que estão lá no site do Moacir, para o meu aparelho MP3. Tá. Por isso peço que me ajude a solucionar o problema. Bom, na realidade esse Jodix Free, eu já notei que ele não funciona adequadamente em todas as máquinas, porque eu mesmo tenho em casa umas 2 ou 3 máquinas ali, e ele funcionou em uma delas, nas outras não. Por algum motivo ele não consegue, ele dá erro na hora de tentar converter. Será o que arquivo depende RM para MP3. da placa de som que a máquina tem? Talvez seja. Pois é, agora o detalhe interessante que eu acho que precisa verificar foi um erro que aconteceu já nessa tentativa de conversão, acusado por um de nossos ouvintes há uns programas atrás, que é o seguinte: existem 2 tipos de arquivo no formato Real Audio. Tem o arquivo RM, que é simplesmente Real Media, e tem o RAM. Um deles é um arquivo que apenas indica um link para você baixar online, on demand, aquele arquivo de áudio. Ou seja, para ouvi-lo pela internet. Exatamente. É um streaming. É um link para baixar via streaming, ou seja, conforme os dados referentes àquele arquivo de som vão chegando na sua máquina, o programa, o player, no caso adequado, ele já os executa, você ouve e eles são imediatamente descartados. Então você não chega a baixar propriamente os dados referentes àquele arquivo de som para sua máquina. Agora, no outro formato, no RM, se não me engano, aí sim, você baixa o arquivo e normalmente para baixar, clique o botão direito do mouse e proceda ao download, né? Faça baixar ou fazer o download né? E aí salve na sua máquina. Se por acaso você perceber que salvou muito rápido, é provável que você não tenha baixado o link correto, né? O arquivo correto. Ele vai demorar um tempinho porque ele tem alguns megabytes para baixar realmente. Então você baixa e aí sim tente, com ele baixado na sua máquina, efetuar a conversão propriamente dita. Tá? Pode ser que a causa seja essa realmente. Se você está tentando converter online, não vai dar. Você tem que baixar o arquivo para a tua máquina e depois abrir o Jodix Free RM to MP3 Converter e aí sim efetuar ou pedir para efetuar a conversão. Tá? Tente isso, se é que não é isso que você esteja fazendo. E depois mande para a gente outro e-mail para dar o retorno, tá bom? Agora você vê, né, por exemplo, o Fernando de Suzano, ele baixa sistematicamente, ele entra no site do Moacir, para quem não sabe do que estamos falando, você entra em www.intermatica.org e está lá um dos links, os primeiros links, é site do Moacir. Você entra lá, ele armazena os nossos programas passados, o Fernando vai lá, baixa, põe no MP3 e como ele tem que perder 40 quilos... Não, ele diz assim, ele diz que precisa perder uns quilinhos a mais, cerca de 40 deles. Ele foi mais sutil, na realidade. Como ele vai para a academia e vai malhar na academia ouvindo, dizem, enquanto os outros ouvem música, eu ouço os 2 professores de física fazendo programas de informática, né? Existe um ditado latim que diz, de gustibus et coloribus non disputandum est, ou seja, gosto não se discute. Mas de qualquer forma, ele ouve a gente. E ouviu que a gente disse uma vez que existe um programa, o Belark. Uhum. O que ele fez? Ele baixou o Belark, rodou o programa e disse que é ótimo. Faz um relatório completo, bacaninha, mas em inglês. Tá certo? Então esse relatório explica mais rapidamente o que é, porque tem muito ouvinte que poderia se beneficiar pelo Belark. Na realidade, se você quiser saber exatamente qual é a configuração detalhadamente da sua máquina, né, do seu computador, não só aquelas coisas básicas do tipo quanto de memória RAM ele tem, qual é a capacidade do disco rígido, não. Saber exatamente os detalhes, o tipo de placa de vídeo, placa de som, drivers, periféricos, quais são exatamente os drivers que estão sendo utilizados, em qual versão,
O Belark é um Faz o programa que raio-x. faz isso, ele faz esse raio-x da sua máquina detalhadamente. Só que, como diz aqui o nosso ouvinte, ele está dizendo que o Belark traz, e realmente faz isso mesmo, todo o relatório em inglês. Agora, ele está dando uma dica, ele diz que encontrou no Baixa Aqui o Everest Ultimate Edition. É que, na realidade, esse Everest ele não existe mais, não está sendo mais Pois é, então, distribuído. é isso que É uma versão antiga, é uma versão que antiga. é em português, Entendi. que faz a mesma coisa que o Belark, só que O em que eu ia português. perguntar exatamente para você isso aí, Pedro, porque eu me lembro do Everest, lembra aquele outro, acho que era Aida, ou Ada, ou Aida. uma coisa assim. Ele era um programa, eram já programas bastante conhecidos do público, dos usuários de informática, que serviam exatamente para esse propósito, que é fazer o raio-x no computador, né? Dar aquele relatório completo sobre o que você tem no seu computador. Agora, a gente até parou de falar do Everest, a gente falava dele antigamente, lembra? Sim. Por quê? Porque ele tinha sido descontinuado, tinha parado, ele não existia mais. Então, o que resta saber será que esse Everest que aparece como um link ali no Baixa Aqui é o Everest antigão mesmo, ou será que já eles resolveram ressuscitar o Everest? Pode ser. Porque o link é o baixaqui.ig.com.br/download, isso daí é mais ou menos padrão, né? Eu vou repetir, baixa aqui, né, com K no fim, .ig.com.br/download, aí você põe barra Everest, traço, ultimate, sem pronúncia, traço, edition.htm. Gostou da minha pronúncia em inglês? O Edition. O Edition gostou, né? Muito bom. Mas o... Então faz aí, vamos fazer essa tentativa aí. Pode ser que seja realmente uma tentativa de rescalar o Everest, né? Rescalar, né? Cuidado com o fôlego, hein? Porque a coisa tá... Exatamente. Então essa é a dica do Fernando de Suzano. E ele gostaria de saber por que mudaram o nome de Plug 700 para Plug Eldorado, depois de terem feito uma enquete no início do programa. Agora nós estamos escolher. ficando internacionais, tá certo? Com o 700 é alusão à frequência em que a Rádio Eldorado AM pega em São Paulo, e como a gente está saindo dos limites de São Paulo, tá certo? Aliás, eu estava em Curitiba. Da rede Eldorado. Então, eu estava em Curitiba ontem, e ontem lá em Curitiba é a Rádio Clube, né? E lá em Florianópolis a Rádio Guarujá. Né? Então lá, obviamente, as frequências de sintonia são outras, né? Então, para não ficar uma coisa muito localizada, tá certo? Para ficarmos mais internacionais, digamos assim, né? Então, Plug Eldorado. Mas o programa continuou o mesmo. Talvez um pouco pior, né? Na época a gente falava coisas mais sérias. Pierluigi, tem uma dúvida inusitada aqui, viu? Uma dúvida para variar, né? A gente recebe várias dúvidas, dicas, mesmo são de informática, mas tem uma aqui que é alusiva a esse grande experimento que foi feito, ele está sendo feito na realidade, ele está longe de terminar ainda, né? Está no seu início, que é aquele experimento do como é que é? LHC. O LHC, que é o Large Hadrons Collider, ou seja, o grande colisor de hadrons. E a grande preocupação aqui dos nossos ouvintes, ou pelo menos desse nosso ouvinte aqui, o João da Silva, aqui de São Paulo, do Itaim, né, do bairro do Itaim Paulista, ele gostaria, fugindo um pouco do assunto de informática, que a gente comentasse a respeito dessa grande experiência de física que ela está acontecendo já, né, no subsolo entre França e Suíça, né, desse grande acelerador de partículas. Essa experiência é muito importante para a humanidade, pois através dela os cientistas poderiam criar o Big Bang e provar todo o conceito de matéria que existe hoje. Bom, enfim. Na realidade, o que acaba acontecendo é o seguinte. Há muito tempo atrás, surgiu uma coisa chamada teoria atômica. Surgiu, inclusive, na mão dos químicos, não dos físicos, né? Foi o Dalton, né? Exato. Bohr, Rutherford. Depois, começou a se perceber... Depois de se perceber que a matéria é feita de átomos, o Mendeleev, aquele russo lá de São Petersburgo, né? O Mendeleev, ele descobriu que havia uma espécie de regularidade na distribuição dos átomos e inventou a famosa tabela periódica, fez a tabela periódica. Quando começaram a quebrar o átomo, bem mais tarde, quando começaram a arrebentar o átomo em seus constituintes, elétrons, prótons, nêutrons, começou a se descobrir que havia, na realidade, um monte de partículas subatômicas, e criar uma espécie de
tabela periódica das partículas subatômicas. Então, existem vários tipos de partículas, todas elas, inclusive, têm a sua antipartícula, que constituiria a antimatéria. Tem gente que me pergunta, mas professor, o que é antimatéria? Eu falo, antimatéria é um buraco no nada. Se você pegar um nada e criar um buraco, Exato. é algo menos que nada. Então, é um buraco no nada. É exatamente perfeitamente elucidativo. Não, mas, por exemplo, se você pegar um próton, que é o constituinte básico do núcleo do hidrogênio, o próton, e colocar Uma girando... pinça, mas precisa ser uma pinça muito pequena para pegar um próton. E colocar um elétron girando em torno dele, você tem um átomo de hidrogênio. Agora, você consegue sintetizar, através de altíssima energia, o chamado antipróton, que seria justamente um próton que tem todas as características do próton, só que a carga é ao contrário, em vez de ser positiva, é negativa. Mas, da mesma forma, existe o antielétron, que é um elétron com todas as características, só que é positivo. Então, se você pegar um antipróton negativo e colocar um elétron positivo, ou seja, um pósitron girando em torno dele, você obtém o quê? O antihidrogênio. Ou seja, você obtém um átomo que tem todas as características do hidrogênio. Só que a carga é exatamente o contrário, e tem uma coisa muito interessante. Se você juntar um átomo de hidrogênio com um átomo de antihidrogênio, você obtém uma explosão gigantesca, quer dizer, na escala atômica. Ou seja, se transforma tudo em energia. Tanto é que está se pensando, a NASA está pensando em fazer naves espaciais movidas a antimatéria. Copiando, obviamente, a Enterprise de Jornada nas Estrelas. Primeiro o celular foi copiado de lá, agora a antimatéria, o motor de antimatéria. Então criaram essa espécie de tabela periódica das partículas subatômicas. É a chamada teoria Standard. O tal do átomo padrão, né? Só que nessa tabela periódica faltou alguma coisa. Olha, falando em Jornada nas Estrelas... Exatamente, faltou... Nessa tabela periódica acabou faltando alguma coisa. Essa alguma coisa se chama bóson de Higgs. Que é um raio de uma partícula que foi prevista teoricamente, mas apenas teoricamente. Quer dizer, dentre todas as partículas que constituem esse novo modelo de átomo, né, que é o átomo padrão, todas elas, ou praticamente, eu acho que todas elas, né, foram verificadas, a existência delas foi verificada na prática através de outros aceleradores de partículas que as geraram. Agora, esse tal de bóson de Higgs, que é uma espécie de peça que falta do quebra-cabeça para formar essa espécie de tabela periódica, completar esse tal átomo padrão, esse novo modelo de átomo, e, portanto, eventualmente até uma nova tabela periódica, né, em função desse novo modelo, é isso que eles estão procurando. Então, construir um baita de um negócio enorme, né, para descobrir uma baita de uma coisa pequenininha que não sabe nem se existe. Tá certo? Mas provavelmente sim. Mas, de qualquer forma, primeiro tem gente que pergunta, mas por que tem que ser tão grande? Por um motivo muito simples, porque tem que ganhar muita velocidade. Os prótons que são feitos colidir lá dentro têm que ganhar muita velocidade. Se fosse um anel menor... 99,99999, não sei quantas casas decimais da velocidade da luz. Sim, né? sim. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, se o raio de curvatura fosse pequeno, se o anel fosse muito pequeno, não se conseguiria obrigar esses prótons a fazer uma curva tão fechada. Exato. Então fizeram um negócio gigantesco, a tal ponto que os prótons precisam ter passaporte, porque eles passam a fronteira 10 mil vezes por segundo. Tá certo? Eu fico imaginando o agente alfandegário. O cara deve ficar louco. Ficar maluco ali na esquina. Ficar maluco com essa ali nas duas fronteiras, porque ele passa da França para a Suíça e depois da Suíça para a França, 2 vezes a cada volta. Agora, o que acaba acontecendo? Eles fazem um feixe de prótons girar no sentido horário e outro feixe girar no sentido anti-horário. Aí provoca uma baita trombada. E, de repente, uma trombada, assim, fantástica. Por quê? Bate de frente, né? Porque para produzir esse tal bóson de Higgs, se detectou que a quantidade de energia não é suficiente nem sequer a energia de uma bomba atômica. Quer dizer, nem sequer a energia de uma bomba H seria suficiente para produzir isso. Então o que eles fizeram? Fizeram essa... Agora, teve muita gente que teve medo, porque falou, de repente, sabe a síndrome do aprendiz do feiticeiro, de repente você desencadeia energias ocultas. São coisas que estão acontecendo por aí no universo o tempo todo, então essas trombadas não são tão incomuns assim. De qualquer forma, se você tiver esse medo, pode ficar tranquilo pelos próximos meses, porque ainda vai demorar um tempinho até eles conseguirem a trombada perfeita, tá certo? Mas até lá... Agora, é uma coisa muito, muito interessante, porque, olha, eu me formei em física... Quando é que eu me formei em física? Eu sei. Eu acho que na década de 60.
Isso era ficção científica. Nossa, Era ficção científica. Agora Agora, tem a felicidade de ainda estar vivo com... É claro que além de, obviamente, fechar-se a teoria sobre o átomo padrão, seria um pouco cedo demais perguntar para que serve tudo isso, ou para que vai servir tudo isso? Na realidade, tudo isso serve para entender um pouco melhor o universo, para entender um pouco melhor o que se passou na cabeça do grande arquiteto na hora que ele tentou criar todas essas coisas, né? Mas é a saudável curiosidade. Tem gente que fala, mas os cientistas vão atrás de coisas... Aí o cara fala, os cientistas vão atrás de coisas absurdas. E nesse momento o cara está falando isso sentado à frente de uma televisão, falando no celular. Meu Deus do céu. E assim, tem aquela famosa frase de Michael Faraday, quando ele apresentou seu experimento para a rainha da Inglaterra, que era o experimento básico que deu origem a todo o eletromagnetismo e a eletricidade do jeito que a gente a conhece hoje. Só que assim, era um experimento muito simples. E aí, se não me engano, a própria rainha da Inglaterra perguntou, sim, mas para que serve isso? Falou, olha, quando um nenê nasce, ninguém pergunta para que ele serve. Mas um dia pode ter certeza que a Inglaterra vai cobrar muitos impostos dessa invenção. Dessa invenção, exatamente, né? Agora, Tarcísio, por falar em Inglaterra, tem aqui um print greener. O que é um print greener? Print greener? Print greener. É uma impressora esverdeada, greener, uma coisa exatamente. Ou esverdeante, talvez. Talvez seja para imprimir folhetos do Palmeiras ou coisa desse tipo, né? Na realidade, a dica aqui é do nosso querido Alex de Goverlândia, lá de Goiás. E esse print greener, na realidade, é um software. O que ele faz? O software chama Green Print. O que ele faz? Ele economiza tinta de impressora. Exatamente. Basicamente. Que, aliás, é um grande negócio, né? Economizar tinta de impressora. Ele economiza tinta de impressora e economiza papel. Claro. Então ele permite configurar a impressora de maneira que ela possa imprimir da maneira mais econômica possível em termos de gastos de papel e gastos de tinta. Por exemplo, você achou um artigo interessantíssimo na internet. Esse artigo vem recheado de figuras. Você manda imprimir? Esse software tem a opção de dizer, olha, imprima o texto, mas não imprima as figuras, tá? Não quero gastar texto com fotografias, não quero gastar papel com fotografias. Então ele permite configurar a impressão de uma maneira muito, muito interessante. E para quem estiver interessado em saber esse economizador de tinta e de papel... É uma página que você pode fazer o seguinte, entre em www.printgreener.com e a partir dali você navegue pelos vários links do site. Esse Print Greener é print, P-R-I-N-T, e o Greener é G-R-E-E-N de novembro, E-R. Print Greener. Então você escreve a palavra print, né, de imprimir em inglês, a palavra green, que significa verde, né, a cor verde em inglês, e acrescenta um ER no final. Então acaba formando essa palavra print greener. www.printgreener.com. Se quiser já baixar o software e cair na página diretamente para fazer o download do Print Greener, depois que você digitou esse endereço, digite /download.html. Eu acho excelente, fazendo um comentário à parte, essa iniciativa, né, de alguns produtores de software de criar softwares que permitam usar de uma forma mais racional as impressoras jato de tinta. Tá? Porque existe por parte, eu tenho notado, por parte dos próprios fabricantes de impressoras jatos de tinta, um movimento no sentido oposto. Por exemplo, você sabia, Pierluigi, hoje em dia, que dessas impressoras mais modernas, essas último modelo que tem por aí, jato de tinta, você praticamente não consegue mais recarregar um cartucho? Por quê? Porque os cartuchos de muitas dessas novas impressoras que estão saindo por aí, eles contêm um chip que trabalha em perfeita harmonia com o software que gerencia o driver da impressora que você é obrigado a instalar no seu computador. Então é através de uma
conversa entre impressora e computador através desse chip, desse software, que o software detecta se há ou não há tinta no cartucho. Tá certo? Se faltar tinta, se acabar a tinta, ele simplesmente para, bloqueia a impressão. Você não consegue imprimir mais nada. Por quê? Porque o software não deixa. Pois bem, se você pegar um cartucho que ficou vazio, mandar recarregar e colocar esse cartucho de volta na impressora, o chip, ele já terá ali marcado pelo software a informação, marcada a informação de que não há tinta no cartucho. Então, mesmo que o cartucho seja recarregado, não adianta colocá-lo de volta, porque o software não vai reconhecê-lo como um cartucho novo ou como um cartucho cheio. Por quê? Porque o chip continua mandando a informação que se trata de um cartucho vazio. No próximo programa, vamos tentar descobrir quais são as marcas dessas impressoras para que ninguém compre. E se vocês ouvintes, eu já ouvi dizer, por exemplo, que em alguns modelos da Epson isso acontece, mas já descobri que existe um software que você acha aí por aí na internet, que serve para resetar o chip do cartucho. Ótimo, quer dizer, medidas e contramedidas. Então, por favor, ouvintes, se você está passando por um problema parecido, tentou recarregar o cartucho da sua impressora, devolveu o cartucho para a impressora, mas o software que a gerencia continua avisando que o cartucho está vazio, então muito provavelmente você já foi vítima dessa pequena sacanagem. É uma forma, né, que os fabricantes têm de obrigar o usuário a gastar o dinheiro naquilo que eles planejaram, onde o usuário iria gastar. Porque na hora que eles vendem a impressora, eles vendem a preço de banana, literalmente. Eles levam prejuízo vendendo uma impressora a preço de banana? Muito provavelmente sim. Mas é claro que eles levam esse prejuízo contando com o enorme lucro que a compra daquela impressora gerará a partir das trocas de cartucho. Tá certo? É aí onde eles vão ganhar dinheiro. Quer dizer, o que leva qualquer provedor aí de telefone celular a te dar um aparelho de graça. Exato. Né? Exatamente. Então, praticamente só falta isso. Dá a impressora de graça, mas você vai ser obrigado a comprar o nosso cartucho. Uma forma de obrigar o cara a comprar o cartucho, sempre um cartucho novo, original, não reciclado, não recarregado, é essa. Né? É criar esses mecanismos que obriguem o usuário a ficar realmente prisioneiro da política de vendas dessa... Agora, eles poderiam dizer isso mais claramente, né, na hora que vendem. Né? Abrir o jogo, falar, olha, a gente vai fazer isso, mas... Sabe o que me preocupa? É que provavelmente nesse momento, numa dessas firmas, deve ter um executivo que acabou de receber um aumento porque teve essa brilhante ideia. Sim. Tá certo? É esse tipo Eu não concordo com esse tipo de mentalidade, nem com esse tipo de comercialização das coisas, mas tudo bem. O programa está praticamente no fim, a gente está deixando este apelo no ar. Se você, ouvinte, já passou por um problema parecido, já descobriu alguma solução, por favor, mande e-mails para a gente, citando as marcas, onde achar o software para resetar cartuchos, porque eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto para que as coisas fiquem um pouco mais transparentes nesse sentido. Exatamente. Tá certo? Bom, com isso a gente encerra mais esse Plug Eldorado de hoje. Número 232. 232. Tem mais uns e-mails que a gente ainda não teve chance de ler, mas fique plugado aí. No próximo programa a gente deve ler o seu e-mail se ele ainda não foi lido, tá bom? Obrigado a todos, obrigado e até logo a todos. Até logo, Peluide. Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem. Um abraço, gente. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.